Serviço Divino de Palavra, domingo 28 de agosto de 2022. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos uma palavra para esta manhã que está escrita no livro de 1 Reis, no capítulo 19, parte do versículo 12, onde diz assim: E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Até aqui. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, que possamos estarmos muito e sentirmos muito alegre com esta hora que também o Senhor nos oferece. Temos uma palavra que, a princípio, ao ler aqui esse texto, podemos não entender muito, mas a palavra em si, duas palavras aqui nós conhecemos muito bem, que fala uma voz mansa e delicada. O tema que nós temos fala sobre a maneira que Deus se revela para nós, a maneira com que Deus fala conosco. E muitas vezes, às vezes nós nem percebemos, ou quando nós percebemos, nós nos alegramos, porque todo mundo, todos nós, gostamos de sermos tratados com delicadeza, com mansidão, e isso faz bem para nós, tanto nós tratarmos as pessoas com delicadeza, como também sermos tratados com delicadeza. Mas imaginemos nós, amados irmãos, se tivéssemos a oportunidade de Deus falar diretamente conosco, com esta delicadeza, e após um momento de tanta turbulência que possamos estarmos passando, após estarmos passando um momento de solidão, de tristeza, problemas que nós temos, desilusões, e se Deus chegasse assim e falasse: calma, por que estás assim? Essa palavra, e se conseguíssemos enxergar ou notar que Deus está falando conosco nesse momento, eu acredito que todos nós nos sentiríamos como Elias também se sentiu. Porque esse texto, amados irmãos, esta palavra foi tirada de uma palavra em que Deus falou diretamente com Elias. E ele falava assim: Elias, o que fazes aí? E Elias pôde reconhecer ali a Deus. Esse versículo versículo 19 de 1 Reis, e também o capítulo 18 e capítulo 19, fala sobre Elias, que foi enviado por Deus para poder vencer os profetas de Baal, e também o profeta de Azara. 450 mais 450, 900 profetas, em que Elias, que era um profeta de Deus, ele se dirigiu ao rei Agabe, que ali todos, naquele momento, naquele reino, eles endeusavam ao deus Baal e Azabe. E ali eles viviam 3 anos já de seca, mas por um castigo, porque eles adoravam, muitos ali adoravam Baal, adoravam Azabe, outros adoravam a Deus, e aí Elias ainda comunicou a todos eles: ou adore um Deus, ou adore a outro Deus. E assim Deus propôs, através de Elias, que eles se reunissem, e ali foi mostrado, através de Elias, o poder de Deus, onde a Elias propôs a ele: traga 2 carneiros, coloque ali, faça duas fogueiras, ou a lenha, coloque a lenha e queime, faça com que o seu Deus queime essa lenha e também consuma esses animais. E nós sabemos da história, amados irmãos, não foi possível. Rogavam, gritavam, oravam, Elias até dava risada deles,
gritem mais alto para os seus deuses. E assim depois Elias conseguiu, depois de tudo isso, foi vencido todos esses profetas através do poder de Deus. Elias viveu naquele momento, amados irmãos, um grande feito, onde ele pôde ver realmente, mais uma vez, o poder que Deus tem. E ali todos foram destruídos, essa fogueira foi destruída, e depois todos esses profetas foram também destruídos pela espada. Mas aconteceu logo em seguida uma coisa muito preocupante para Elias. A rainha Jezebel, ela disse e mandou avisar que no dia seguinte ele também passaria, ele seria morto também. O que fez Elias? Elias fugiu. Elias fugiu para salvar a sua vida. Então, aqui a palavra fala que após grandes feitos e após encontros divinos que nós temos com Deus, podemos também sofrer por decepções, por injustiças e por sofrimentos. E isto pode trazer para nós, amados irmãos, a falta da alegria, a falta da paz, e isso também pode até afetar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Foi o que aconteceu aqui com Elias. Elias é um profeta escolhido por Deus, foi e cumpriu com aquilo que Deus tinha incumbido a ele. Deus mostrou a todos eles o poder que Deus tinha. Mas uma coisa, amados irmãos, Elias era um homem como todos nós, era um ser humano comum, um ser humano que também tem medo. Apesar de ser escolhido por Deus, de viver este grande feito, ele teve medo e fugiu. E não era para ele fugir, mas ele fugiu. E ele chegou em certo momento que ele até pediu a morte para Deus. Veja o estado em que estava e se encontrava Elias, mesmo depois de ter passado por tudo aquilo que ele passou, por ter visto e vivenciado o grande poder de Deus. E Elias chegou a pedir a morte para Deus. No versículo 4 ele diz aqui: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amados irmãos, podemos conseguir enxergar a situação de Elias ali? Podemos também nos encontrar e nos ver também numa posição da mesma maneira que Elias? Mas o que Deus fez? O que Deus fez? Tirou a vida dele? Não. Deus enviou a ele um anjo, e esse anjo trouxe pão e trouxe água para ele. E esse anjo disse para ele: levanta-te e come, porque o teu caminho ainda é longo. Ele comeu e bebeu, e logo em seguida ele dormiu novamente. Ele se aquietou. O anjo veio novamente e disse a ele: coma e beba, o seu caminho é longo. Elias se levantou, comeu, bebeu e seguiu ainda o seu caminho. Diz aqui na escritura, 40 dias e 40 noites pelo deserto. E chegou o momento que ele entrou em uma caverna, e ali ele pode dizer que se escondeu nesta caverna. E é nesse momento, amados irmãos, que Deus chega para Elias. Deus chegou para ele e ainda disse: Elias, o que fazes aqui?
com esta voz mansa e delicada, como está colocado para nós na Escritura Sagrada. Deus chegou para Elias de uma maneira delicada, de uma maneira calma, e disse a ele: Elias, o que fazes aqui? E aí Elias disse a ele: Senhor, tanto eu tenho feito por ti, cuidado do seu povo, zelado por todos, zelado pelos seus ensinamentos, pelos seus mandamentos, e querem tirar a minha vida. Deus disse a ele: Elias, volte pelo caminho que vieste, pois lá eu deixei ainda 7.000, que é o número que tem na Escritura Sagrada, 7.000 daqueles que não adoraram a Baal, que não prostraram-se os seus joelhos e nem beijou. Vá lá que ainda tem muito trabalho para que você faça. Amados irmãos, esta palavra quer trazer para nós exatamente as situações que nós também podemos passar na nossa vida. Nós vivemos dentro da casa de Deus, vivemos esta obra abençoadora e maravilhosa há quantos anos? Quantas boas obras nós já pudemos ter feito na obra do Senhor? Quanto nós podemos já ter nos dedicado? Quanto tempo nós nos dedicamos a poder estar na obra do Senhor, a cantar, a limpar, a poder anunciar o Evangelho, para dar um testemunho, para poder dar uma palavra de amor, de carinho a alguém? Quantos anos, quanto tempo nós também já pudemos fazer? Quantas grandes obras nós já fizemos? Quantos encontros divinos nós já tivemos com Deus, através da palavra, através daquilo que nós pudemos realizar? Mas, amados irmãos, como diz na palavra, nós também podemos sofrer da mesma maneira que sofreu Elias. Nós também podemos ter o mesmo medo que teve Elias nas circunstâncias em que nós vivemos. Mas aqui, como Deus fez com Elias, enviou um anjo para poder alimentá-lo e fortalecê-lo. Assim também é a maneira com que o Senhor se apresenta para nós. Ele também se apresenta de uma maneira delicada, de uma maneira mansa. Ele poderia ter enviado o seu anjo e chamado a atenção de Elias. Não, Elias, come e bebe, o seu caminho ainda é longo. Mas não falou para ele o que tinha que fazer ainda. E pela segunda vez, ele disse novamente: Elias, come e bebe, levanta-te, porque o teu caminho ainda é longo. Mas foi Deus que trouxe depois a mensagem para ele: Elias, ainda deixei 7.000 pessoas lá que precisam de receber a sua ajuda, precisam ser fortalecidos. O que isso nos mostra? Deus, amados irmãos, também nos fortalece no nosso caminho, no caminho que nós temos para poder conseguir alcançar também os nossos objetivos. Deus também, com uma voz mansa, Ele também nos mostra aquilo que Ele precisa e o que Ele quer realmente fazer de nós. Quantas vezes, amados irmãos, nós já pudemos ter vivido também esta mesma fase que Elias viveu? Quem de nós já não pode ter dito uma vez: Senhor, para mim basta, eu já não estou aguentando mais essa situação, ou aquela circunstância, ou esse estado de desânimo, ou esse estado de tristeza, ou esta injustiça que eu estou vivendo. E quando nós menos esperamos, parece que vem uma palavrinha, de uma maneira que nós nem imaginamos, e que toca a nossa consciência e diz assim: calma, que tudo vai passar, levanta-te, tenha fé, confia em mim. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós ouvimos isso, que nós falamos assim: puxa, a consciência está me falando comigo, a minha consciência. Não é a nossa consciência, mas é como Deus faz e Ele age. É o Espírito Santo que está realmente tocando em nós. Quando nós oramos, amados irmãos, esta é uma maneira também
que nós podemos vivenciar a amabilidade, a doçura, a mansidão de Deus falando conosco. Quando nós queremos orar a Deus, e às vezes o nosso estado é tão de tristeza, estamos tão fracos, como Elias estava fraco, cansado, desanimado, e às vezes nós queremos orar, nem conseguimos orar a Deus, mas mesmo no silêncio da nossa oração, Deus, Ele fala conosco, e nós sentimos Deus falar conosco, nós ouvimos, porque no outro dia nós estamos de pé novamente, nós estamos dando glórias e agradecendo a Deus, por mais um dia, por mais uma graça, por termos do nada, de repente, aquela situação ter se aliviado em nós, e às vezes nós nem sabemos porquê, mas foi Deus. Deus, através do Espírito Santo, Ele fala conosco. Deus, através do nosso irmão, quando Ele olha para nós, e que vê que nós estamos um pouco tristes, e Ele vem, puxa, amada irmã, como você está? Uma palavra de amor, de carinho, ela traz para nós, de uma mansidão, como assim a palavra, por que você está desse jeito? O que aconteceu? Assim foi que Deus fez com Elias, que estava escondido, estava numa caverna. Quantas vezes, amados irmãos, como diz aqui na palavra, nós também podemos entrar numa caverna de sofrimento, ou escondermos na nossa caverna ali, dessas preocupações, dessas lutas, dessas injustiças que nós estamos vivendo, e Deus vem e fala para nós, sai, Ele vem e oferece a sua ajuda. Elias, ele foi ajudado nesse momento, porque ele ouviu esta voz mansa, e ele saiu dessa caverna para poder ter esse encontro com Deus, e aceitou ali a ajuda de Deus. Nós também, quando nós nos encontramos, ou podemos nos encontrar nesse estado, nós também, para sermos ajudados, temos que sair dessa nossa caverna e poder querer receber e ouvir ao Senhor, a ouvir ao nosso Pai, para podermos sermos fortalecidos. E como é que nós somos fortalecidos? O que é que o Espírito Santo traz e revela para nós? Amados, Ele nos revela, em primeiro lugar, somos filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo sacrificou-se por nós, e através do seu sacrifício Ele pôde levar também consigo cativos os nossos pecados. O Espírito Santo revela para nós também, amados irmãos, que nós temos hoje servos, portadores de ministério, para poder nos ajudar, para poder trazer a palavra para nós, para poder também nos fortalecer através da prédica, de uma maneira tão delicada, tão simples, tão amável, porque a palavra que nós ouvimos do altar, ela tem que trazer para nós esta paz, esta alegria, esta certeza de que Deus está também falando conosco. Lembrar de olhar para o futuro, e é isso que o Espírito Santo nos faz, de uma maneira simples, olhar para o futuro. Quem é o futuro? É o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que prometeu de vir buscar para nos levar aonde Ele estiver. Amados irmãos, viver na alegria não é fácil, viver sempre na alegria não é fácil, mas também, como dizia o amado pastor na sacristia, aquele que está espiritualmente fraco na sua vida, ele também padece e não tem forças para se levantar. Mas aquele que está espiritualmente fortalecido, na confiança e na certeza de que Deus está falando com ele, que Deus fala com ele, que Deus traz as forças que ele necessita, amados, não existe nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma injustiça
que nós não conseguiremos atravessar e passar. Injustiça. Esta é uma palavra que hoje nós podemos sentir muito, a falta de amor e a injustiça de um ser humano para com o outro. E muitas vezes é muito difícil nós nos sentirmos injustiçados e mesmo assim nós nos aquietarmos e deixar as coisas passarem, perdoar, de poder também dizer: assim o meu Senhor, meu Deus me ensinou. Como diz a frase, eu quero ter paz ou eu quero ter razão? E é nesse momento que nós temos que também ter certeza, eu quero ter paz na minha vida, eu não preciso ter razão em todos os momentos. Aqui, Elias, ele podia dizer: pai, tudo que eu fiz, agora ainda estão querendo me matar. O que faltou aqui, amados irmãos, em Elias? A falta de confiança em Deus. Depois de tudo que ele viveu, de Deus ter operado nele este poder, de ele poder destruir a todos, de mostrar o poder de Deus, dos céus queimar aquela fogueira, queimar aqueles animais, aquela madeira molhada do jeito que estava, que nós conhecemos a história. Quando ele teve medo, faltou a confiança. Pedro foi a mesma coisa. Quando ele teve medo, mesmo depois de dizer ao Senhor Jesus: irei contigo até a morte, ele negou ao Senhor Jesus durante 3 vezes, mas o Senhor mostrou para ele: eu te amo, e através da tua fé, através da tua fé e do teu testemunho, edificarei a minha igreja. Assim somos nós também, amados irmãos. Deus confia, Deus sabe quem nós somos, e Deus fala conosco com a mansidão da prédica e da palavra e das nossas orações. Que assim nós possamos confiar sempre em nosso Senhor. Amém.